Webdivan, nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou Renata Antonelli, como vocês estão vendo aí, né? Programa novo, cara nova, estúdio novo. Agora a gente está de branquinho aqui, mas logo logo a gente terá um fundo lindo para vocês. O Webdivan, como eu disse para vocês, é um programa semanal sobre psicologia. Toda semana a gente fala sobre um assunto relacionado à subjetividade humana com um entrevistado, e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o professor Valdir Cimino. Boa noite, Valdir. Boa noite, Renata. Muito obrigado. Obrigado à audiência. O Valdir é presidente da associação Viva e Deixe Viver. A gente veio principalmente, né, estamos aqui principalmente para falar da associação, né, e o que essa associação faz, que o trabalho é muito interessante, muito nos interessa para a psicologia, né? Com certeza. Você sabe que quando eu iniciei esse trabalho, então a gente tinha um cuidado enorme, porque você acaba se relacionando com profissionais, com a equipe multiprofissional, então o médico, a enfermeira, nutricionista, e a área da psicologia, porque a gente está lidando com o lúdico, com o brincar, com contar histórias, trazendo isso de uma forma para o mundo mais das reflexões, né? Não brincar pelo brincar, porque o brincar, a palavra brincar no Brasil é muito pejorativo, né? Você está brincando, você não está fazendo nada, né? Então, isso era uma preocupação que eu tinha, porque em algum momento eu ia esbarrar com profissionais da área de psicologia e eu gostaria de ver esse projeto analisado, entendido. E aos poucos a gente foi trazendo uma avalanche de profissionais dessa área, e dentro dessa área também a gente se redescobriu. Como, né? Nós tivemos que, quando nós somos convidados para atuar dentro da psiquiatria do Hospital das Clínicas, então, como é que você atua dentro de um hospital? Porque até então a gente atua com a criança no leito, com a criança que tem uma doença contínua, né, um tratamento contínuo. Vamos contar o que é essa atuação, né? Em primeiro lugar, a associação foi fundada em 1997. Com o intuito de formar e capacitar voluntários para atuarem como contadores de história. Mas o contador de história ele vem numa visão de fomentar no nosso país a leitura. Alguns anos atrás, trabalhando com televisão, né, tive a oportunidade de trabalhar na MTV, depois na Globo, a gente tem acesso do que o brasileiro vê, lê, né, onde ele se informa, e a gente sabe o quanto a televisão é bombástico, né, é massacrante. O tempo todo a gente está falando de muitos impactos, né? Então, com essa visão de saber o quanto tempo fica em frente à TV e quanto fica em frente à leitura, e a problemática da leitura no nosso país, né? Poucos têm livros, muitos não têm. Quer dizer, o acesso hoje está começando a ser mais promovido ou difundido, inclusive, pelo governo. Mas o Viva nasce eminentemente para levar a leitura. Aí, Renata, comecei nas minhas andanças como profissional de marketing e comunicação, fui fazendo pesquisa com as crianças, né? Vamos ler? Ler não, é muito chato. Ou, tem muitas figurinhas, tem muitas fotografias. O livro é muito grande, né? Então, a cada 10 crianças, 8 rejeitavam a leitura. E de uma forma como se aquilo fosse chato. O brincar teve que entrar aí para fazer frente a isso. Então, a gente treina o indivíduo para brincar, mas o brincar observativo, o brincar coletando informações. Então, aí, esse brincar a gente acabou desenvolvendo nesses últimos 6 anos numa parceria dentro da psiquiatria. Então, junto com a leitura, isso, é o brincar. Isso. É estimular a criança, só crianças. Criança, adolescente, você não pode esquecer que você tem uma família. O nosso foco é a criança e o adolescente. A criança, porque ela está... é muito mais fácil você hoje levar a cultura da leitura para a cabeça, né? Para o tempo dessa criança. E dentro da saúde, ela está triste. No nosso país, até um pouco tempo atrás, o ECA é respeitado e desrespeitado, né? Então a gente percebe que a criança precisa continuar estudando,
precisa ter a classe hospitalar. A criança precisa continuar brincando. Então, em 2005, sancionou-se uma política do direito da criança a brincar, né? Que é o que faz ela feliz. Então, a criança está doente, tá, mas ela tem alguma coisa ali que está gritando por informação, por atenção. E o contador de história, quando ele leva a proposta da leitura, não dá, vai o brinquedo do brinquedo salta o livro. Então, o tempo todo a gente está provocando. Então, vamos desenhar? Ou vamos... Nós chegamos até a, numa experiência muito legal com alunos do curso de desenho industrial da FAP, desenvolvemos vários jogos. E a SB Jogos olhou para tudo aquilo e falou, olha, tudo isso aí dá para colocar numa caixinha de 104 cartas. E virou um jogo de contar histórias que a gente utiliza. Agora no mês de agosto ele vai para as grandes, a editora Matrix está licenciando, então a gente vai levar esse jogo, porque nasceu na saúde, por uma necessidade nossa, não gosto, e é um jogo que ajuda a criança a brincar, a construir uma história, e na psicologia, na psiquiatria, a gente utiliza o jogo, elas vão contando história e vão acrescentando a partir das cartas e das palavras e das imagens, elas vão trazendo para a gente informações que são fantásticas, né? Então, mesmo desenvolvendo um processo criativo, né? A criança não deixa de estar ali, né? Querendo criar, querendo... Mas é aí que ela demonstra para a gente, né, aquele status mais vivo, mais alegre. E se naquele momento ela pode trazer informações que até então estavam presas, guardadas com elas, são sinalizadores que podem ajudar muito, né, os pais principalmente. Na psiquiatria, em 2007, nós fizemos uma pesquisa. Primeiro que a gente queria entender... Foi muito engraçado, porque quando nós começamos eu coloquei duas contadoras de histórias que eram assim... mestres na história, pessoas encantadoras. Elas ficaram um ano. A gente foi convidado, como eu falei. A gente não tinha muita noção do quais são, né, as observações dos comportamentos de cada patologia, né, ou cada transtorno. Então, eu não vou lá perguntar se é autista, se é esquizofrênico, ou você tem câncer. Eu não me alojo na doença, mas sim no prazer, na criança, no que a gente vai construir naquele momento. Então, quando você está levando essa proposta, quando nós entramos dentro da psiquiatria, a gente não sabia quem era quem. E nós começamos a atuar praticamente num dia onde só tinha autista, mas a gente não sabia, né? A gente não questiona, não focou isso naquele momento. E as voluntárias, depois de um ano, pediram demissão, né? Que é brincadeira, né? Essa hora, olha, aqui não dá. A gente não consegue, o Era Uma Vez, ele não se concretiza, estou contando história para a criança, ela desaparece. E nesse, falei, bom, então vamos entregar o nosso, né? Falar que não dá, que é muito difícil. E aí nós recebemos da própria equipe multiprofissional uma retroativa dizendo, olha, vocês estão aqui um ano, vocês não perceberam a mudança, mas nós percebemos. Então tem coisas muito legais que a gente pode, de fato, se aprofundar um pouco mais nisso. Que legal, aumentou a interação das crianças com a equipe multidisciplinar. Com a equipe. Nossa. Porque começou a aparecer aquele tipo de comportamento, Renata. A criança entra dentro da sala para conversar com o médico, ela teve uma ação antes, uma brincadeira, uma leitura. E ela começou a olhar para o hospital de uma certa forma, até as mães colocando isso com grande clareza. Eu não estou indo no hospital. Me pega meu livro, pega meu giz de cera, porque vai ter brincadeira. Então ela já começa a olhar para o hospital de uma forma diferenciada. Eu não vou lá só para tomar remédios, só para conversar sobre a doença. Tem outras coisas que são muito legais. Então nós partimos de um plano de uma pesquisa contínua e pesquisa longa, né? Para medir mudança de comportamento dentro. Tem que ser longo, tem que ser com uma amostragem interessante. Nós fizemos meio que um marco do perfil da mãe que cuida dessa criança. Porque não adiantava a gente cuidar da criança, mas não entender quais foram, em que momento essa mãe deixou de contar a história, deixou de brincar, deixou de... E a gente percebe claramente que dentro dessa área, a mãe se anula. Em 70% as mães têm conteúdo, têm passado, têm histórias, têm causos. Então elas lembram da professora que contou a história, da avó, do tio, das histórias de medo, ou das brincadeiras, de coisas simples, de fazer, né, muitas delas carente na infância, então fazia bonequinha de espiga de milho. Todas as brincadeiras rurais, né, culturais, apareceram com grande força.
Mas elas não conseguem levar esse ensinamento que ela tem para um filho que hoje é mais fácil enfiar ele em frente a uma TV ou enfiar em frente a um jogo, porque ele sofre preconceito com a família, ele sofre preconceitos em todos os momentos. Então ele já é uma criança estigmatizada. Vai para a escola, sofre preconceito. A família, falando do autista. Do transtorno... Qualquer tipo de transtorno geral. psiquiátrico. Eu acho que é o que mais hoje sofre, transtorno... É o que mais sofre hoje. Acho que se a gente tiver que classificar o preconceito, está aí. Né? Porque, de uma certa forma, a criança ela não é muito... Ela sofre, né? Da família, na escola, na rua, seja lá onde for. Né? Então, quando a gente percebeu, essa mãe ela tem várias atividades no dia dela. Então ela se cansa. Então o tempo que ela poderia dedicar, ela não encontra. Então a metodologia ela vai matando toda aquela infância que ela tem. Então nós estamos numa fase da pesquisa que a gente está analisando todos os diários, porque os nossos contadores de história eles registram um diário que foi pensado com as perguntas. Eu entrei como a ambiência estava, eu saí como a ambiência ficou. O que eu brinquei, o que eu li, o que eu fiz. E o jogo eu conto as histórias. Quer dizer, o jogo está sendo uma vedete em quase 30% das nossas atividades, elas são feitas através do jogo. Inclusive, até o final desse mês, nós estamos com uma exposição dentro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas com o resultado que o jogo faz faz com que a gente trabalhe e tire das crianças muitas histórias legais. Então, nós estamos numa fase que a gente está analisando o diário, agora a cada ano, fechamos 2012, e a cada ano a gente vai construir em cima desse diário, né, novas descobertas, mas o grande barato dessas descobertas é que elas vêm atreladas também à possibilidade da gente ensinar a mãe e o pai. Então, a doutora Marisol Sendin, que acompanha todo o nosso trabalho, dessa vivência, né, que a gente vem trabalhando já em loco, ela acabou desenvolvendo 2 manuais, então muito pautado no brincar e no contar histórias, para as idades, em situações, como é que você brinca, como é que você promove a brincadeira, a contação de história, com códigos. É um manual fácil para os pais verem. Para pais. Para pais. Não só para os voluntários que vão até as crianças aplicar o jogo, né, o brincar ou a leitura e os dois juntos. Então, aí eu Mas para os pais. Isso. Aí eu estou empoderando os pais com mais atividades, o que ele pode fazer a partir de um pedaço de pano, a partir de um graveto, a partir... Quer dizer, porque com a criança você pode brincar com tudo, vale a imaginação, vale o sonho, vale aquele momento. O problema não é a criança brincar, o problema é a gente brincar. É a gente, porque também a gente esquece, né? A gente vai massacrando a criança, adolescente dentro da área da saúde é um outro problema sério, a gente não promove, a gente não trabalha a adolescência, ou trabalha muito mal. É ali que a gente pode salvaguardar prevenção de saúde, né? Eu acho que os jovens têm uma possibilidade enorme. Nós conhecemos crianças com 5 que hoje estão com 20. Né? Em algum momento falaram, olha, você corre o risco de não viver. Né? Ou para o adolescente, ele quer se autotestar. Né? E quando eles foram crescendo, em algum momento eles falaram, esse negócio de historinha é muito chato, viu? Mas como? Você gostava até outro dia, tá? A gente estava brincando, contando, agora já ficou chato, né? Então, agora está na hora de você começar a contar a história, né? Você não passou, não foi bom, foi legal, agora começa... Então, nós temos alguns jovens que nos apoiam, são jovens que viveram e conviveram com o Viva, que hoje estão se posicionando no mercado. Então, nós reunimos e uma vez por ano a gente faz um fórum chamado Tecobé. Eles deram, Tupi-Guarani, foi o Cris, que criou esse nome, deu esse conceito, ele foi beber no Tupi-Guarani e trouxe que Tecobé é vida. Então dá licença que eu vou à vida. Quando eu for no hospital cuidar de mim, pegar meu remédio, fazer minha aderência direitinho, eu quero saber de outras coisas. Eu quero saber de empregabilidade, eu quero entender de estética, porque olha, se eu tenho AIDS, eu sou uma caveira, dependendo dos resultados do remédio, do coquetel, porque eu fico chupado, né, da lipodistrofia. Então, quem que dá um emprego para uma pessoa nessa situação? Quais são meus direitos e meus deveres? Aí começou a vir um monte de temas, e nesses fóruns anuais a gente discute e traz sempre um meio de comunicação. Então, MTV já passou, queremos convidar ao AltV para
a revista Capricho. Então a gente vai beber no mundo deles o que está acontecendo e nesse fórum a gente põe sempre a possibilidade dos meios de comunicação ampliarem esse discurso. Como né? que seria isso, né? Não só em fazer uma propaganda né? Ou mesmo o que a gente está fazendo aqui, Sim. de falar, mas não só isso, né? Para onde a gente pode ir? O que mais a gente pode fazer para se ajudar a contar histórias, a brincar, a entender o outro através da brincadeira? Porque a psicologia, principalmente a psicologia infantil, é isso, né? A gente acessa o mundo da criança através da brincadeira. Então, nós, psicólogos, a gente senta com a criança, trabalha com a criança o brincar e através daquilo, através dos símbolos da brincadeira, a gente analisa o que está acontecendo naquela criança. Bom, mas estamos falando aí de uma parcela de crianças normais, né? Dependendo, lógico, não estou falando que a gente... No meu consultório eu não atendo patologias graves, até porque tem que estar no hospital. Perfeito. Né? Então, crianças que a gente brinca e tira desse brincar o que é simbólico na vida dessa criança. Vocês trabalham com isso, com o simbolismo que aparece nas brincadeiras, ou vocês levam o simbólico para a criança, entendeu? No consultório a gente está tentando pegar da criança a fala. Você sabe que como a gente entra com esse descompromisso, porque eu estou treinando os contadores, e a gente sempre treina para não olhar para a doença, ou eu não vou questionar. A mãe naturalmente vai falar, porque meu filho tem isso, tem aquilo, aí ele vai trazendo, né, o drama mexicano, que vem todo ali cheio, né? Ali já vem cheio de signos, né? Mas como a gente não entra com esse propósito, então eu não entro com essa coisa de ficar analisando, porque eu não estou sabendo de todo o diagnóstico dela, o que está acontecendo. E nem é o objetivo, né? Não é o objetivo. O meu objetivo é deixar ela mais solta, mais tranquila, legal, que ela capte alguma informação, que ela crie alguma coisa. É incrível, porque nesse hospital você cria um vínculo de afeto muito grande. Né? Porque eu vou ver aquela criança ou toda semana, ou eu vou ver a cada 15 dias, mas ela vai estar ali presente. Então eu tenho mais frequência com essa criança. Então eu consigo ver a mudança de comportamento. Então se ela estava mais agitada, ela deixa de estar. Então isso, nesses anos, as mães têm trazido isso para a gente no diário do contador. Porque quando ela solta, ela está contando, ela vem, porque ele vem mais feliz, porque ele gosta, porque tem contação de história, porque tem uma brincadeira, porque tem os cachorros. O Viva, inclusive, está ajudando agora num processo de consultoria. Existem mais de 60 atividades de humanização ou de voluntarismo dentro da instituição. E a gente está fazendo agora rastreando para ver quais ações podem se falar, quais ações podem se encontrar. Porque é isso, às vezes você tem na mesma instituição, tem o cachorro, tem a contação de história, tem a música, mas vamos, de uma certa forma, organizar isso? Quem fala com quem que a gente pode tirar mais proveito? É o que acontece. Quando eu entro com esse propósito de não focar a saúde, eu estou dando a possibilidade do inédito o tempo todo aparecer. Não focar a doença, né? Então nós passamos também, nesse período, 2 anos com um grupo de crianças, foi um teste que nós fizemos, e durante 2 anos acompanhado por 3 profissionais da área, né, da saúde mental, e eram 8 crianças que tinham problemas muito sérios, né? Crianças que já tinham até tentado suicídio, e a gente levou para esse espaço para trabalhar a contação de história, propriamente dita. Então foram 2 anos que uma vez por semana a gente encontrava com essas crianças. A entrada do espaço na sala foi decidido junto com eles, por isso que empoderar, perguntar. Entrou na sala, vai poder sair? Não pode. Entrou na sala, vai poder comer? Não pode. Entrou na sala, vai ter que ler e depois vai ter que interpretar. Então a gente foi botando tudo na parede. Então quando um reclamava lá dentro, não, porque está escrito ali, foram vocês que decidiram. Então a gente trazia a responsabilidade. E as regras eram criadas assim, porque são regras meio de casa, né? Não pode comer dentro da sala, não pode... Exatamente, é interessante assim, mas eles, isso, né? eles que diziam, eles que traziam. Então tá. Então nós vamos ficar 1 hora descobrindo coisas legais, histórias legais. Então nós foram 2 anos e foi dividido em semestres. Então, ao mesmo tempo que a gente estava trabalhando a contação de história, a classe hospitalar estava trabalhando elementos da mesma história. Chegamos a ter um semestre que eles fizeram, depois, semanalmente, decidia-se pela leitura de um livro, eles escolhiam, lia-se o livro, depois eles interpretavam os personagens dos livros. A partir desse vai e volta,
conta a história, pensa os personagens, vamos interpretar. Na hora da interpretação vinha aquela história, mas vinha outras coisas que a gente conseguia, né, ou os profissionais conseguiam perceber que isso aqui é importante, né? Então, no fundo, a gente passou a ser um ferramental nesses 2 anos. E legal que a gente fechava sempre o semestre com uma atividade que eles tinham que organizar. Então, nós fizemos uma peça teatral, A Festa da Bela. Então, eles começaram a reunir todos os contos de fadas junto. Nós vamos fazer uma festa onde todos os contos de fada vão estar juntos. Teve um outro semestre que eles quiseram contar uma peça de como seria estar num acampamento. Então nós montamos o cenário, então a classe hospitalar, então as professoras entravam fazendo a parte dos textos, né? Então cada as enfermeiras, núcleo, você diz, eu assim, digo a classe hospitalar mesmo, hospitalar a mesmo. escola dentro da criança tem direito a continuar estudando. Então a classe hospitalar vai acompanhar. Então vocês têm educadores da prefeitura ou do estado que vão suprir as necessidades daquela criança. Então, hospital, das crianças que estão internadas. Então, gestores, pelo amor de Deus, o hospital é importante, criança tem que continuar estudando, isso é lei, né? Está na Constituição. Né? Acontece em todos os hospitais? A gente vê que alguns hospitais, quando você sai do eixo grandes capitais, isso é confuso. Assim como a gente vê também gestor que fala, nós temos uma brinquedoteca fantástica, maravilhosa. Cheia de livros. Enfermeira, pega a chave lá que a gente vai abrir. Se deixar aberta, as crianças quebram todos os brinquedos. Isso é em São Paulo. Isso é em São Paulo. Acontece aqui ainda, em São Paulo. Então, quando nasce a política de humanização da saúde, eu acho que ela nasceu errada. Ela nasceu com vistas para o paciente. Mas primeiro a gente tem que cuidar do profissional da saúde. Esse, de fato, é que precisa de humanização, esse precisa de atenção, esse precisa de um bom salário, esse precisa ter tempo para poder respirar, né? Porque não é fácil. Não é fácil, a saúde do jeito que está. Acho que os nossos dirigentes precisam abrir mais os olhos, né? Porque essa política de humanização não é uma perfumaria, não é alguma coisa. É que também falar de humanização profissional da saúde é forte, né? Estão dizendo que eu não sou humano? Então, ele sofreu isso quando nasce a política e para tudo o paciente, nossa, o paciente está demais, né? Mas a gente inverte o lugar da mesa, né? Isso o tempo todo acontece. Então, aí o que São falta... pacientes, né? É a gestão participativa. Se a gente tem gestores com força política, com entendimento de mudança, eu faço parte do Comitê de Humanização da Saúde do Emílio Ribas, da Fundação do Hospital Infantil Sabará, onde a gente tem olhado com bastante carinho, né? Se é para fazer coisas legais para os funcionários, vamos pensar, vamos organizar, vamos ouvi-los, né? Porque as pessoas precisam ser escutadas. Então, há 4 anos, o Dr. Davi Uip me convidou para fazer parte, achou interessante num comitê onde reúne médico, enfermeira, nutricional, a equipe multiprofissional, ele falou, tem que ter alguém da sociedade civil. A gente não tem um representante do paciente, está todo lá o clero, mas cadê o indivíduo que vai ser... Então eu tenho percebido que nos hospitais, dos 77 hospitais que o Viva hoje atua, a gente tem um cuidado também de empoderar as pessoas, qual é o nosso trabalho, eu não estou vindo aqui para brincar, para perder tempo. Tem uma padronização do trabalho. Tem uma gestão que a gente... São 1.104 voluntários que trabalham no Viva e Deixe Viver. Esses voluntários, né, porque, obviamente, a gente não é chegar no hospital, ler um livrinho, contar uma história, né? Não é isso. Deixa eu entrar aqui no... Não, vou entrar... Ou aqueles que testam, né? Levam o livro sem se empoderar da informação. Não. As pessoas só têm um treinamento e na saúde... Eu acho que é aí que o Viva mostrou... O Viva teve o pioneirismo. Em 92 eu conheci uma organização não governamental nos Estados Unidos que falava da valoração da hora voluntária. E o meu voluntarismo vem dos meus avós, metade cristão, metade kardecista, né? Então era uma coisa louca. Como muitos brasileiros, né? Acredita ali, põe um pezinho ali, né? A gente Os vai... brasileiros. Então, assim, vem da coisa da caridade, do assistencialismo. Meus avós ajudavam a favela do Vergueiro.
né, anos 60, 70, era um grande favelão, hoje é um bairro nobre, é o Klabin. Então, em 92, eu fui entender nos Estados Unidos, quando a gente está falando de valorar a hora voluntária, é uma forma de você falar, você tem uma organização não governamental que as pessoas doam hora, tempo para você, doam melhor. Né? E se esse tempo, dentro desse tempo, vier informação, comunicação, bom trato, bons valores, puxa vida, se eu estou treinando o indivíduo para ter tudo isso e cuidar da vida dele, né? Porque a gente vai atuar dentro da saúde, então as pessoas vêm enlouquecidas. Quero ser contador de história agora. Contador de história, que suco não dá. Botou no copo, mexeu e está pronto. Não, a gente tem aqui um processo sério, porque o voluntário, a maior desculpa é o tempo. Então são 9 passos onde ele vai entender qual é o nosso propósito, o que é construir o contador de história, vai aprender o que é morte e morrer, vai entender de cuidados da saúde, vacina, lavagem das mãos, tudo que você de fato vai exercer e vai precisar. Junto com esse contador de história, a gente está formando um cuidador da saúde. Né? Então, atrelado isso, eu não quero ser aquilo, o hospital tem contador de história, não. O hospital, a equipe do hospital, na equipe do hospital tem o voluntário contador de história. É esse diferencial, né, que a gente... Então você tem que treinar mesmo, capacitar, e o nosso treinamento se não for desse jeito, você não cria regras, né, e você também não mostra, é aquela coisa, a gente começa com 700 pessoas querendo ser contadores de história e termina o ano com 100 pessoas. Então é muita vontade de resolver o seu problema, né, tem gente que utiliza o voluntário, é bom, porque as pessoas também se descobrem, né, elas vão... Mas no Brasil, a gente ainda hoje, se treina tantas pessoas para ficar com uma média de 20%. Né? Em 2001, nós fizemos, junto com o Instituto Brasil Voluntário, Faça Parte, a Milu Vilela, fez toda uma organização, apoiou o Ano Internacional do Voluntário, e a gente teve uma coisa muito legal, porque o Brasil passou a ser um exemplo. Então, atrelado a essa coisa da valoração da hora, você chega e fala, uma ONG bem organizada, quanto que ela produz de capital humano? Então, só para você ter uma ideia, o ano passado, se eu tivesse que receber esse capital humano, ou pagar, que a gente não fala, voluntário não paga, mas eu queria saber dessa dimensão. Vivemos num mundo capitalista, vivemos num mundo que a gente compara tudo, e aí são... Então nós descobrimos que o ano passado as quase 100 mil horas doadas foi o equivalente a quase 5 milhões de capital humano que o Viva produziu. Nossa. E produziu com coração, com amor, Se você imaginar que a ONG precisa de 1.200.000 num projeto apoiado pela Lei Rouanet, Lei de Incentivo, é aquela coisa, para o investidor, se ele está me dando 100, eu estou devolvendo 5 milhões para ele de capital humano. Por isso que tem que ser contínuo. O voluntário tem que perceber que não é de vez em quando, não é quando quer. Se ama a causa, se abraça a causa, tem alguém esperando, tem um comprometimento, tem uma instituição, tem criança, tem família. Tem tanta gente. Então, tem responsabilidade, né? Não é porque você é voluntário que não você não vai ter... Não é porque você é voluntário que... Porque você não ganha, você quer ir, tem a responsabilidade. Então, assim, e o que motiva hoje o voluntário? Ele conhecer um mundo diferente, conhecer amigos, exercer cidadania, isso é muito forte. Né? A gente percebe que na nossa pesquisa, a cada 2 anos, esse perfil do voluntário, o voluntário do Viva doa 16 horas por mês, a média Brasil doa 4. Então a gente percebeu, quando o indivíduo é estimulado com novas técnicas, novas informações, ele cresce. Ele cresce, ele ganha. Então ele também ganha sendo voluntário. Claro. Né? É aquela coisa. Aliás, né? Eu acho que ganha muito mais, né, do que... É aquela sensação de fato de dever cumprido, de fazer uma coisa legal, de você perceber que existe, que a mudança é necessária. Eu sempre digo que assim, a humanização, ela nasceu pela saúde. Mas quem está desumanizado é a sociedade. A gente vive a desumanização nas corporações, a gente vive a desumanização nos lares. A gente acabou de fazer uma pesquisa, final do ano passado, pegamos o Jogo Eu Conto e levamos para 10 escolas públicas. Foi aonde a gente começou a perceber o quanto a gente pode trabalhar a prevenção de saúde nas escolas. Impactar menos as crianças dentro da saúde. Então, se você vai para a escola e
fomenta coisas importantes, o livro, a leitura, o brincar e o conteúdo que esse livro pode ter, você está trabalhando e ajudando os educadores. E foi muito interessante que a contação de história é um bem necessário para a melhoria das relações interpessoais. Por quê? Porque você se abre com o outro passa a ser o seu espelho, você entende a responsabilidade que você tem em aculturar, em melhorar a vida daquele indivíduo. Porque é só assim, quer dizer, hoje mais do que nunca a gente é torpedeado pelos meios de comunicação com a violência. Eu conheci uma editora-chefe da NBC nos Estados Unidos, a Judy Rogers. Ela faz um trabalho muito legal junto com a organização Brahma Kumaris. E conheci através de uma metodologia que eles desenvolvem, que são os diálogos apreciativos, que eu utilizo essa metodologia para a gente trabalhar descobertas. Preciso descobrir, preciso sonhar com isso, tenho que planejar e depois tenho que aferir os resultados. São 4 módulos que te fazem pensar ou repensar coisas. Então vamos de novo. O que são esses diálogos? São encontros que a gente faz, às vezes eu quero levar um tema para ser discutido, mas eu só vou discutir o positivo. Negativo não me interessa. Então quero fazer uma mudança, quero mudar a missão, eu apliquei isso no replanejamento das disciplinas, dos cursos na FAAP. A Barrinhas Nutri nasceu de uma brincadeira como essa, né? A Nutrimental acabou de uma certa forma repensando seus produtos. Isso é aplicado em diversos lugares e eu utilizei isso para trabalhar o Viva, seja nas consultorias que a gente dá, seja a própria organização se repensando o tempo todo. Então a gente faz uma convenção e anualmente a gente coloca esse diálogos apreciativos, que a gente até transformou em histórias apreciativas, que é o nosso negócio, né? Então a gente tem provocado com isso transformações muito legais, porque isso é gestar participativamente. Vai falar alguma coisa? E a política de humanização preconiza a conversa de roda. Olha que interessante. A gente está voltando lá nos primórdios, onde o ser humano sentava em torno da fogueira, contavam suas histórias, depois eles viajavam, iam contando, recontando, e o mundo está aqui através disso. Né? Uhum. Aliás, as histórias, elas são uma criação humana. Exatamente. Né? A gente está contando algo da criação humana que todos podem se identificar. Né? Uma história, então, é a história da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, né? O lobo mau. O lobo mau é um pedaço nosso da maldade que está em todos nós. Então, assim, é importante a criança saber... Não dá para você separar, né? Não dá para separar. Você é bem e mal tudo junto. Agora, como é que a gente resolve quando o bem pode ser mais constante do que o mal, né? Será que o mal vai comer o bem, né? Será que o lobo vai comer a Chapeuzinho? Agora tem até uma série americana, Once Upon a Time, não sei se você... Time, maravilhoso que você vai vendo, né? As relações dos contos de fada, né? E como tudo isso acontece, né? Eu tenho a nossa contadora de história no Rio de Janeiro, do Instituto Rio de História, ela coloca, seja qual for a história que a gente está contando, a gente está recontando a nossa história. Eu estou recontando o que está acontecendo comigo, você leva para a audiência. Né? O tempo todo a gente está produzindo informação. Né? Como Jung diria, a gente só está desmembrando os arquétipos aqui, que são todos ali da humanidade, são arquétipos da humanidade. A gente vai contando uma outra história, ou botando uma nova capa nesses arquétipos, que aí viram os complexos. Né? A gente só vai passando isso. E a história, eu acho que, aí falando como psicóloga, tem essa importância tão grande, né? Uma das descobertas do Jung, ele descobriu o arquétipo, pensou no arquétipo, né? Não só descobriu, mas nomeou, e foi uma grande descoberta do Jung, quando ele viu um paciente psiquiátrico que nunca tinha nascido no hospital psiquiátrico e morou lá a vida toda, nunca tinha saído. E esse paciente fez um desenho, que era um desenho de um quadro, que dizia sobre o homem, né? Ele nunca tinha visto esse desenho, era idêntico o desenho. Era um mapeamento de um homem, enfim. Também fez esse teste com outros pacientes que foram internados a vida toda, que desenhavam coisas que estavam ali, estão aqui no mundo. Né? E que quando uma criança, por exemplo, ela faz um desenho, é muito interessante a gente perceber isso, né? Quando a gente está atendendo uma criança, ou, né,
ajudando uma criança ali, contando uma história, ela traz questões arquetípicas que muitas vezes a gente não pegou naquela história. E é aquela coisa da percepção, qual é a percepção dela e a minha? Porque assim, a gente também tem um cuidado muito grande, que às vezes você está contando a história, aí a criança fala, não, mas eu sei, não, eu sei. Aí você fala, então, cala a boca, fica quieto, porque agora o contador de história não é você, entendeu? E aí você se delicia, porque a história vem com uma outra versão, aí vem a saudade de alguém e entra dentro da história, é uma coisa, uma porta que abre e fecha. E é muito fascinante quando a gente tem esse sentido de observar, de passar a ser um observador dessa ação. Eu acho que aí é que o contador de história se complementa, né? Porque ele fala, puxa vida, olha, eu abri uma porta, saiu tantas coisas legais, né? E eu não terminei de contar a história, mas a do Judy Rogers, ela decidia as notícias que iam para o jornal da noite. Essa vai é ruim, essa vai é não sei o quê. Então, olha só, já estou criando também, né? Até que um dia ela falou, não, chega. Eu só anuncio, eu só impacto as pessoas com coisas ruins, eu tenho que repensar a minha vida. Lógico. Então, junto com o David Copywriter, esse professor, surgiu Diálogos Apreciativos dessa coisa, vamos bombardear com boas notícias e vamos analisar as boas ações, né, o quanto a gente pode multiplicar. Mas é exatamente isso. Mas por quê, né? Isso tem toda uma explicação técnica, psicológica técnica, de que a gente, por exemplo, né, tem um livro chamado Blink, que o autor fala muito bem sobre isso. Ele entrevistou pessoas depois de mostrar determinadas coisas. Então ele foi mostrar uma cena, sei lá, crianças num parque de diversão para 10 pessoas. 5 do grupo, antes, era mostrada uma imagem de 5 segundos de uma pessoa idosa. Para as outras 5 pessoas que iam ver essa imagem das crianças no parque de diversões, mostrava a imagem de uma outra criança. As pessoas que viam a imagem da criança, feliz, alegre, só descreviam coisas boas. Depois, quando iam recontar aquela história que viram. As pessoas que viram uma imagem de uma pessoa adoentada, né, mais frágil, mais envelhecida, só contavam coisas ruins sobre aquela cena. O que quer dizer isso? A gente tem uma referência do jovem e do velho, né? O velho mais perto da morte, o jovem mais perto das possibilidades. A gente tem uma referência, fizeram isso também com imagens de negros e brancos, e depois mostravam armas. Mostravam não só armas, como mostravam também objetos de martelo, ferramentas. O branco sempre estava associado às ferramentas e o negro sempre às armas perigosas, né? Facas, revólveres, quer dizer... esse imaginário, é o imaginário. Essa coisa que vai se impregnando e a gente não percebe. Quer dizer, eu lembro que no meu curso de comunicação social, que eu fiz especialização em publicidade, tinha psicologia, e a psicologia, as humanidades, assim, o que me deixa às vezes triste como educador ou como professor, são os alunos chegando já querendo dispensar as disciplinas de humanidades, né? Não, que precisa aprender sociologia, né? Psicologia, antropologia, não vou usar nada. Não, vai sim, vai usar tudo. É tão bom quando eu vejo os alunos voltando para a pós-graduação e falar, ai professor, por que eu não dei tanto valor? Agora eu vejo o quanto isso é importante. Quer dizer, por que a gente quer sempre descartar a parte que mais valoriza o ser humano, mais faz a gente entender por que nós estamos nesse planeta? Mas você não acha que é a falta disso na educação? Transversalidade. A gente está perdendo, os valores humanos não estão mais na família, porque a família não reconhece. Você fala de valores, a pessoa fala, quanto que eu tenho que pagar? Né? Não, são outros valores, né? Os valores das boas atitudes, onde que a gente de fato faz isso acontecer. Né? Então, isso acontece dentro de casa. Só que agora, com a rapidez, a família se distanciando, pais separados, a família por afeto, hoje você já tem uma miscelânea, os valores estão delegando, as pessoas estão delegando, as famílias estão delegando para a escola. Aí então já não vai mais lá perguntar, né? As brigas entre pais é porque a intolerância está completamente, né? Falta de tempo. Então é aquilo, a gente tem que batalhar de fato por boas notícias, por bons... A gente sabe que nessas associações, quanto mais você provoca o bem... Isso altera a nossa alma, eu acho que assim, né? como profissional da área de comunicação e como cara que comprou mídia a vida toda para grandes anunciantes, a gente sabe que o quanto uma marca tem que estar na cabeça do indivíduo para o indivíduo associar, comprar e ter prazer por aquilo. Vamos fazer a mesma coisa. A gente pode rechear uma péssima notícia com 2 boas.
Né? E a gente vai, né, revisitando isso. Você vê Mas por que você acha que o ser humano tem uma atração especial pelas péssimas notícias? Eu acho que porque a gente um dia vai morrer, né? Então, é a única certeza que a gente tem, não é isso? Eu não sei, sinceramente, eu acho que é muito gostoso ver a maldade no outro, sabe? Porque quando que a gente os tá no vilões outro, nas tá na novelas, né? A gente vê o fascínio que existe por detrás de tudo isso, né? Existir, existe, está dentro do ser humano o bem e o mal, mas a gente tem que começar a exercitar ou ter noção de fato do que é boas práticas, não vira uma banalização, né? O que acontece? Então o jovem hoje vê essas atrocidades, vê os políticos que nós temos, né? Os bons exemplos, péssimos exemplos começam a ser verdadeiros, desculpa. Por que o jovem, isso é claramente no MTV, no dossiê MTV que falou sobre o jovem e sustentabilidade, foi muito claro, nós temos um quinto de 27% de jovens nessa pesquisa, que é um indivíduo que não está nem um pouco preocupado. Está preocupado com a grana. Então, né, nessa classificação da pesquisa, você tem desde o heavy user, que vai cuidar da sustentabilidade, já tem gente cuidando, pensando nisso, como você tem um indivíduo com um afastamento muito grande. Então, eu acho que a gente tem que olhar essas pesquisas, essas tendências estão aí. É um problema de educação não só privada, mas pública. E aquilo que a gente falou, vai para a transversalidade. Então, humanização, o que é? Humanização é olhar para as boas práticas, para as coisas construtivas. É isso. Acho que as TVs, né, os meios de comunicação como um todo, eu acho que eles têm a obrigação não de ficar criando espaçozinhos para falar da boa notícia ou do terceiro setor, é na transversalidade. O tempo todo isso tem que estar sendo colocado. Porque seu impacto para comprar um sapato, para comprar um carro, a gente também impacta para mudar para o bem. Que lindo isso, que bom. Que bom, é verdade, total razão. É muito simples, né, de pensar. Se você entra numa sala que tem muita gente sorrindo, isso causa uma alegria instantânea. Você entra numa sala que está todo mundo chorando, isso te causa uma depressão instantânea. Bom, se você assistir na TV o tempo todo notícias ruins, onde as pessoas estão sofrendo, em sofrimento, é isso que vai acontecendo com você. Você vai ficando mais deprimido ao longo do dia. Você sabe que um dos comerciais, se não me engano é um comercial em inglês, de uma máquina de lavar, na verdade tem a máquina, são eletrodomésticos para o lar, mas o da máquina me incomoda, da máquina de lavar me incomoda profundamente, porque a cena é patética, é uma mãe, a máquina lá está batendo lata, está fazendo barulho, a mãe olha para a máquina, aí ela vê o skate do filho, ela olha para a máquina, skate, ela pega e arrebenta, ela simula um acidente, arrebenta a máquina, se joga no chão e começa, e aí o marido chega. O que aconteceu? Eu estava aqui, o skate, eu tropecei, o skate, eu caí. Nisso chega o filho, o pai acaba com o filho. Você vai ficar sem jantar, olha o que você fez, meio daquela gritaria, dá um fade, aparece a máquina de lavar. Então, ela conseguiu a máquina de lavar. Quer dizer, eu precisei destruir a família, eu precisei acabar com os valores, eu precisei dar um castigo enorme pro meu filho para satisfazer um desejo de consumo. A mãe mentiu, o pai foi injusto, né? É um prêmio. E o prêmio é a máquina nova. Que sensacional essa propaganda. Um prêmio para a mãe a máquina nova e para o cara que fez a coisa, um prêmio em Cannes. Né? Então você fala, tudo bem, né? Então você fala, puxa vida, eu vou sacanear meu filho mesmo para... Então são esse tipo de... Até assim, você vai falar, puxa Valdir, mas aí vai ficar uma loucura, porque a gente só vai passar... Não, a gente tem que passar o que tem que passar. Mas a gente tem que olhar a dosagem que a gente está passando e equilibrar isso. Eu acho que está precisando bastante desse equilíbrio. A gente precisa ter esse equilíbrio. O que nos garante é ver a luzinha no final do túnel e falar, não, eu acredito. Tem alguma coisa legal lá na frente. Lógico, né? É isso que a gente tem que lutar para fazer, né? É isso aí. Valdir, me fala uma coisa, vai ter um evento esse final de semana, né, no dia 25 Isso. dia 26, no Hospital das Clínicas. No Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, iniciamos hoje. Aí amanhã, né, quem estiver assistindo, nós temos espaço, vá conhecer, porque as pessoas falam, né, Instituto de Psiquiatria, né, você passa de lado. Não, muita gente quer conhecer, vamos inclusive, quebrar esse mas muita gente quer conhecer. Muita gente quer conhecer e é um lugar assim, quando você vê a história dessa instituição, né, o ano passado, o Dr. Gataz, o Dr. Tac fizeram um trabalho com a imprensa, trouxeram jornalistas, porque os jornalistas também quando falam utilizam terminologias da psiquiatria,
né, para associar a um político safado, né? Então assim, gente, você sabe o que é para uma mãe, né? Quando eu falo político esquizofrênico, não sei o que, você já está... Não. Vamos parar de usar essas terminologias, porque isso afeta tanto aquela mãe que vai carregar aquele sofrimento. Então, assim, já é doente ainda, ele está sendo comparado com um safado, com... Então, está sendo feito um trabalho, né, de fato, dos hospitais produzirem boas notícias, mas chamarem também, né, o pessoal, principalmente das editorias, para a gente carregar, prestar atenção, né, quando você está fazendo as comparações. É natural, né? O brasileiro tem uma facilidade de pegar a tragédia e transformar em comédia rapidamente, então a gente vai do quente para o frio, né? A gente se sintoniza o tempo todo, mas eu acho que a gente está vivendo um mundo tão veloz, tão rápido, tão cheio de informação. Como selecionar também a boa informação? Né? A educação, né, pelo que eu sei, pelo que eu ouço aqui, né, dos educadores, a educação hoje é isso, é ensinar como o ser humano selecionar a informação que ele quer obter, porque a informação está toda aí. Está toda aí. Todo mundo tem acesso, né? Praticamente todo mundo. Na era do Big Brother. Todo mundo quer ter seu espaço, né, dentro desse mundão. Mas o que é o educador hoje? Né? É o profissional que ensina, é um tutor que ensina a selecionar. Porque assim, hoje é o aprender a aprender, né? Se a gente pegar Edgar Morin e ver lá os saberes que fazem com que a gente... Você tem o educador, o professor, ele tem que de fato ser um cara que vai mostrar os caminhos, né? Quer dizer, sai daquela coisa do pedestal, eu tenho a informação, não, hoje eu tenho 52, os meus alunos têm 20, 21, ano que vem eu tenho 53, os meus alunos têm 20, 21, depois eu tenho 54, os meus alunos têm 20, 21, quer dizer, a gente vai acompanhando essas mudanças não tão rapidamente quanto eles. E a gente aprende muito com eles. É uma coisa extraordinária. Para mim, está dentro de uma sala de aula ou fora, porque a aula não acontece só dentro da sala de aula hoje. O maior prazer é essa discussão, é essa coisa de ver que o novo está chegando e que eu estou dentro do novo. Isso Não, é fantástico. São as descobertas, né? Como psicóloga clínica, né? Às vezes está rolando um assunto e fala assim, não, porque aquela determinada forma do direito, quando o direito se aplica, eu sei sobre aquilo, porque eu tenho um paciente que já me contou sobre aquilo, que é o trabalho dele, né? E no consultório tem quase todas as especialidades, eu acabo atendendo quase todas as especialidades. É incrível que a gente tem a oportunidade de aprender com o outro. Para mim é extraordinário, assim, eu me realizo quando eu estou preparando aquela aula, assim, você sempre imagina como você vai dar aquela aula, mas quando você chega já mudou, porque já tem outra coisa, já introduziram. Se constrói e hoje na é a sala, distância, né? Quer dizer, a minha pós-graduação ela foi feita no Master de Tecnologia do Ensino, porque agora eu ensino à distância, é o indivíduo que está lá. Como é que é essa relação através da máquina? Então isso também foi muito legal, porque eu tenho que estar up to date, né? Porque eles estão vindo com coisas novas e a gente está trocando figurinhas. E como eu trabalhei sempre, né, a grande parte do meu tempo foi com mídia, com planejamento de mídia, relações públicas e marketing, então é uma explosão de tanta informação que o grande barato de atuar hoje na educação e poder levar para dentro da cabeça dos jovens, olha, o futuro, isso é escasso, né? A gente não está cuidando das 8 metas do milênio. Então, quando eu consigo arrastar esses temas para dentro do conteúdo da disciplina, eu estou fazendo isso na educação, mas é a mesma coisa, de um modo geral, quando eu estou levando uma leitura, estou abrindo um espaço, estou discutindo com aquela criança que com 9 anos nunca pegou num livro. E quando o livro é para você, ela fica em choque, né? Você não sabe até se você fez um bem ou fez um mal. Não, você fez um bem. Mas é aquela sensação de fato que você fala assim, o indivíduo está tocando pela primeira vez num livro, né? Então a gente tem casos corriqueiros, que a gente vê isso, né? Se hoje 16% da população em média está tendo aí acesso a 73% dos livros, então a gente precisa espalhar mais. Espalhar bem mais, né? E Valdir, quem quiser ir no Hospital das Clínicas, no encontro, amanhã ou domingo? Amanhã a gente vai estar, domingo não tem, amanhã 25 de maio. 25 a gente fecha, todo ano tem, estamos no 6º ano. As pessoas que quiserem conhecer o Viva, nossa sede fica na Rua Fortunato, 140, em Santa Cecília. O nosso site tem
coalhado de informações. Que é o www.vivaideixeviver.org.br. Esse ano, depois se você seja parceira da gente, porque 28, 29 e 30 de novembro a gente tem o Congresso de Humanização, que acontece a cada 2 anos. Vamos vir falar sobre isso. Vamos vir falar sobre isso. No WebDivan. Eu quero mostrar porque assim, há 8 anos, há 8 edições, a gente junto com diversos parceiros, Ministério da Cultura, o Ministério da Saúde, Plano Nacional do Livro da Leitura, a gente vem mostrando quanto a saúde, né, como que a saúde, como as portas da saúde abriu para a educação, para a cultura, para o lúdico, para o brincar. Então a gente está mostrando que o hospital está mudando a cara. Então você promete para mim que você volta para a gente falar do processo de humanização, porque esse tema é incrível e a gente nunca trabalhou. Eu nunca trabalhei aqui no WebDivan. Olha como falta trabalhar com isso. Não, né? E é muito legal, porque até aconselho que a própria população, que muitas vezes desconhece que isso é uma lei, né, que os hospitais têm que ter os seus comitês, porque isso vai representar qualidade, economia, redução de fila, acolhimento, aderência. O brasileiro toma remédio de qualquer jeito, toma para. Não, é porque muitas vezes o indivíduo não entendeu, você tem que envolver a família, o remédio tem horário para tomar, e é sempre, né? É muito doido isso. Né? Então, falar de saúde pública, a gente precisa falar sobre isso. Né? A gente precisa de políticas públicas mais decentes, né, para nós, e que elas sejam de fato cumpridas, porque nesse país é aquela coisa, né? Ainda, essa lei não pegou, né? Não, lei é lei. E ponto. Tem pegar ou não, né? Vamos discutir, mas é lei. Valdir, obrigada pela sua participação. Eu espero você de novo aqui no WebDivan. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Gostei muito da nossa entrevista e vamos falar do processo de humanização. Faço questão. Maravilha. Obrigada. Gente, obrigada pela participação de vocês. O WebDivan volta sexta que vem, ao vivo, às 21 horas. Beijos.